Boa noite, está no ar o Aparecida Debate desta semana, programa feito para você se informar e formar a sua opinião. Nesta noite falaremos sobre a dura realidade do Brasil, onde mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número cresceu 38% entre 2019 e 2022. Claro que a pandemia tem grande impacto neste cenário, uma vez que a crise financeira, social e emocional provocada por ela afetou milhões de pessoas de alguma forma. Mas antes da Covid-19, esse cenário já era alarmante. Ele, inclusive, nos chamava a atenção para outro vírus que parece ter contaminado muitas pessoas: o vírus da indiferença. Esquecidos pelo poder público e invisíveis à sociedade, esses nossos irmãos passaram a ser alvos de agressões e ataques pelas ruas das grandes cidades. Mesmo diante de uma realidade tão difícil, o que leva as pessoas a continuarem trocando suas casas pelas ruas? Onde o governo falha na assistência a elas? Como reverter esse cenário? Para nos ajudar a entender esse tema e, quem sabe, algumas dessas perguntas, participam conosco deste programa, de forma virtual, irmão Jorge Tarachuk. Ele que é missionário redentorista, trabalhou na missão do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio e desenvolveu estudos na área de bioética, com pesquisa de campo sobre a vulnerabilidade da população em situação de rua na cidade de Curitiba. É doutor em teologia pela PUC no Paraná, onde também faz mestrado e é autor do livro Bioética e Vulnerabilidade Social. Irmão, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente também tem a alegria de receber presencialmente aqui no nosso programa irmão Lucas do Nascimento, da Fraternidade Casa de Assis, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele esteve responsável por uma unidade que presta socorro aos moradores de rua em geral, atendendo cerca de 400 pessoas por dia durante 3 anos. Atualmente é responsável por uma unidade que acolhe irmãos acamados, idosos e pessoas com deficiências mentais. Está concluindo também curso de enfermagem. Irmão, obrigado, viu, pela participação com a gente, para falar de um assunto tão importante, tão urgente, que é esse dos nossos irmãos em situação de rua, né? Sim, boa noite. É uma alegria, né, de poder estar ajudando, né, e abranger esses assuntos que são tão necessários, né, no tempo atual. Pois é, a gente quer começar essa nossa conversa, inclusive, entendendo, né, esse cenário, entendendo os aspectos que levam as pessoas a essa situação, que é a situação de rua, o perfil dessas pessoas, desses nossos irmãos que estão vivendo em situação de rua. É um problema, como eu disse no começo do programa, que não é novo no Brasil, é algo que a gente tem ouvido falar já faz alguns anos, mas que da crise causada pela pandemia da Covid-19 para cá, além das crises financeiras, da dificuldade financeira de muitas famílias, se torna um problema ainda mais urgente e que a gente não pode mais fechar os olhos para eles. Por isso, para a gente começar explicando para quem está em casa, queria pedir a ajuda do irmão Jorge, primeiramente, irmão, para a gente dar esse panorama, né? O quão grave é a situação das pessoas que estão vivendo nas ruas no Brasil hoje? Então, é uma situação complexa e tendo-se cada vez mais agravado pela ausência de políticas públicas. Esse é um fato. Agora, é interessante também que o aumento da população em situação de rua, ela se dá nos vários centros urbanos do mundo inteiro, e até cidades médias aqui no Brasil se encontram também essa situação. Agora, é interessante, quando a gente fala da população em situação de rua, ter claro que cada pessoa tem a sua própria história, a sua realidade, seu drama pessoal, o momento em que, de repente, optou, quer dizer, se viu obrigado a ficar nessa situação da rua. Até desfazendo um pouco aquele mito de que as pessoas estão na rua porque querem, né? Não, cada uma tem uma história, um contexto próprio do porquê está na rua, porquê está nessa situação de vulnerabilidade. Aí a gente pode ir um pouco nas raízes do problema, quando a gente vai analisar
o capitalismo na sua fase neoliberal, que é propriamente de exclusão, de descarte do ser humano, isso tende a agravou-se muito, né, em todas as partes do mundo. Mas no Brasil, mais recentemente, depois de 2016, a coisa realmente se tornou caótica. E no último governo agora também foi um desastre no que se refere às políticas públicas, né? Houve uma antipolítica pública. Então, assim, isso também contribuiu para a desassistência ou o abandono por parte de um governo dessa realidade, dessa população, né? É interessante que, só para observar um fato, por exemplo, a partir de 88 começa, então, a perspectiva do reconhecimento da assistência social como política pública. Isso é um fato importante. Porque até então, a situação dos moradores de rua era tida como caso de polícia. E mais precisamente na minha pesquisa, eu estava vendo aqui agora, em 2009, né? 2009, no dia 23 de dezembro de 2009, a partir do Ministério do Desenvolvimento Social, na época, o Patrus Ananias, então, se fez uma pesquisa contando, digamos assim, né, toda a população de rua no Brasil. Então, foi uma primeira tentativa de esboçar um quadro dessa realidade por parte de um governo. E daí, no dia 23 de dezembro, então, o presidente Lula, na época, em 2009, assina esse decreto, né, que institui a política nacional para as populações em situação de rua. Ou seja, pela primeira vez na história do Brasil, quer dizer, a população de rua, em termos de governo, ela passa de ser caso de polícia, estritamente, para ser um caso de política pública. E como há uma demanda, reprimida de estabelecer e desdobrar políticas públicas pelo país afora, de modo a atender essa população. Principalmente no quesito de moradia, por exemplo. É importante que os governos, seja federal, municipal, estadual, tenham em mente a preocupação da moradia, do trabalho, das condições de vida, de dignidade, para que possa se superar essa situação de vulnerabilidade em que se encontram. A grande maioria busca um trabalho, quer uma casa, quer reconstruir sua vida de uma outra forma, talvez não na sua ponto de origem, mas nesse espaço em que ela se encontra agora, tocar a sua vida com dignidade. Então, moradia, habitação, saúde, né, acesso à saúde, né, o fortalecimento do SUS é importante nessa questão, o atendimento, por exemplo, a contabilização, agora o próprio IBGE já vai contabilizar essa população, a contagem dessa população. Então, assim, muitas coisas foram avançando, assim, teve avanços, né, paulatinamente foram avançando. De 2016 para cá houve uma queda, um retrocesso. Agora, acho que a esperança é que se retome a afirmação das políticas públicas de inclusão social, que é importante e fundamental para que se dê as condições objetivas da sobrevivência dessas pessoas, mesmo estando na rua, na situação conjuntural, né? Eu acho que é um pouco esse o quadro que eu observo, né? Eu queria, irmão, daqui a pouquinho a gente até aprofundar em mais algumas dessas questões, dessas políticas públicas. Aliás, o senhor falou dessa questão habitacional, né, que também é uma pauta que está intimamente ligada a esse problema. A gente vê um cenário tão triste, principalmente em grandes cidades, de um déficit habitacional muito grande, enquanto existem tantos prédios abandonados. Quero explorar isso um pouquinho mais com o senhor, também com o irmão Lucas, mas até para aproveitar que a gente está dando esse panorama geral dessa situação, irmão Lucas, agora queria que o senhor também ajudasse a gente a explicar para quem está em casa um pouco do perfil. As pessoas ainda têm muitos estereótipos, né, já pré-estabelecidos de como são as pessoas em situação de ruas. Por exemplo, achando que sempre são pessoas ligadas à dependência química, o que não é uma verdade em todos os casos, né? Como é que a gente pode definir esse perfil de quem está em situação de rua hoje no Brasil? Bom, assim, na atualidade, a população de rua, por volta de 83% a 84%, são homens, né? E jovens que têm, assim, que têm profissão, digamos assim. Né? São pessoas estruturadas, alfabetizadas. A maioria das pessoas que moram nas ruas são pessoas alfabetizadas. Até reforçando um pouco o que o irmão Jorge disse, né? Não é um problema de polícia, né? É um problema de política.
né? Uma questão a ser resolvida com atenção, porque são pessoas que têm uma estrutura e simplesmente precisa dessa porta de acesso, né? Dessa abertura, né? Na questão das políticas públicas. Né? É algo tão importante, né? A gente vai frisar isso depois, como o senhor disse, né? A presença agora das políticas públicas, essa atenção aos irmãos de rua, as pessoas que estão em esse estado de vulnerabilidade, né? Vai além do simples fato deles estiverem na rua, né? Deles estarem na rua. E, irmão, a gente tem também, quando fala desse cenário, o senhor falou agora, o irmão Jorge tinha falado também, que esse não pode ser encarado como um problema de polícia, né? Como foi por muito tempo e ainda é em algumas realidades no Brasil. Aliás, problema de polícia é o que a gente vê quando são registrados, relatados tantos casos de agressão, de violência a esses nossos irmãos, né? E nem sempre parte, inclusive, da sociedade. Muitas vezes é a própria sociedade agindo de forma violenta com essas pessoas, mas às vezes o próprio Estado, né? Através de fiscalização, através da própria força policial, age de forma violenta com essas pessoas. Por que a gente chegou nesse ponto de certa forma, criar uma rejeição, uma rivalidade, criar esse espírito de guerra com as pessoas que estão vivendo na rua? Bom, é justamente essa falta de compreensão mesmo, né? Requer de cada pessoa querer compreender, porque na realidade não é fácil, né? Mas a falta de compreensão é o que leva as pessoas a agirem assim. Então, assim, essa ação precipitada, tanto do Estado, tanto das forças policiais, etc., ocasiona uma revolta àquelas pessoas que estão em situação de rua. E gerando essa revolta, vai desencadear, só piorar a situação deles. Né? Então, e toda essa revolta vai causar um desconforto para a sociedade, na qual foi ocasionada lá atrás por conta dessa falta de compreensão, de atenção, né? de políticas públicas a essas pessoas que estão mais vulneráveis. E a gente comentou aqui, né, irmão Jorge, irmão Lucas trouxe um panorama para a gente, um perfil geral, claro, cada caso é um caso, mas um perfil geral de como essa pessoa que hoje está em situação de rua. E a gente falou que a gente não pode cair nesse estereótipo de que necessariamente ela está ligada à dependência química. Mas também a gente não pode ignorar de que são pautas que muitas vezes estão lado a lado, né? Queria que o senhor também explicasse para a gente um pouco hoje como a dependência química, as drogas, têm afetado essas pessoas que estão nas ruas. Então, na minha pesquisa que eu desenvolvi, na época que eu fiz o mestrado na PUC na PUC de Curitiba, do Paraná, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o tema, isso foi em 2012, eu fiz uma pesquisa de campo com homens e mulheres que estão há mais de um ano na rua. Então, eu andei, gastei muita sola de sapato nas ruas de Curitiba, correndo, interagindo, conversando, né? E entrevistando muitos deles, né? Com essa perspectiva da própria pesquisa de campo. E o que a gente foi descobrindo é que há a partir deles mesmos, né, estratégias de resistência à agressão, ao preconceito, à violência que eles vinham sofrendo. Né? E é muito forte. Quer dizer, um fato, naquele contexto, em 2011, um ano antes, 4 pessoas haviam sido incendiadas em Curitiba. Alguém, se achando, né, no direito de fazer isso com outro ser humano, jogou combustível e ateou fogo. 4 pessoas. Naqueles contextos também tinha um grupo de skinheads, lá na cidade de Curitiba, que chutavam, tipo assim, os moradores de rua estavam nas calçadas, embaixo das marquises ali, e chutavam a cabeça deles com uma bota, que tinha na ponta um ferro, né, um pedaço de ferro. Isso agredia muito a cabeça deles, o corpo deles, até que eles montaram a estratégia de estarem mais juntos para se protegerem, né? Até isso não, nós aqui temos uma mansa doido, que é um pedaço de pau, que eles se protegiam, se defendiam, né? Na realidade, se defendiam da agressão dessas pessoas, né? Que muitas vezes se dizem cidadãos de bem, né? Então, assim, que se escondem, né? Mas se revelaram muitos deles nesse período recente da história do Brasil. Então, assim, eu percebo que é preciso romper o preconceito, né?
O Einstein dizia que é mais fácil separar um átomo, né, romper um átomo, do que um preconceito. E ele tem razão, porque o preconceito é toda uma formação de ideias erradas, falsas verdades, né, fake news, uma linguagem mais atual, de uma realidade, que foram gerando preconceitos, né, preconceitos. Então, assim, uma pessoa, por ser moradora de rua, ela não pode ser vítima de agressão. Ela está numa situação de vulnerabilidade. E daí a pessoa que se diz um cidadão de bem vai lá e agride, toca fogo, agride, chuta, trata com violência, né? Ou quando não colocam água no lugar que eles dormem, ou atrapalham a convivência deles, ou muitas vezes eles guardam as coisinhas deles no lugarzinho na rua, na calçada, algum buraquinho, né? Para guardar as suas pertences, e vai alguém lá, ou mesmo a própria órgão público de segurança vai lá e desfaz isso, e tira e consome. Então, muitos deles acabam até perdendo documentação, roupas, coisas próprias que são deles, né? Então, por ausência histórica de uma política pública, e não compreende, não dialoga com eles, né? Eu acho que é importante que uma das questões que Deus colocava é que eles queriam ser protagonistas desse processo, protagonista da construção de moradias populares, né? Ou até de uma república, como alguns falavam, né? Onde eles pudessem conviver, ou N situações, ou espaços assim públicos que eles possam tomar banho, lavar suas roupas, né? E tocar suas vidas. Se conseguem um emprego, eles têm que ir com umas roupas limpas, passadas, asseadas, para poder não serem demitidos, né? Então, assim, tem várias formas, digamos assim, que podia ser facilitado a vida dessas pessoas, né? Quantas vezes eu lembro que uma pessoa achou um emprego de jardineiro, mas aí quando foi, não tinha, estava numa situação difícil, não teve acesso a um banho, né? E os espaços que se tentava buscar isso eram fechados. Então, assim, a pessoa foi do jeito que estava e acabou não sendo contratada, né? Então, assim, em situações assim, eu acho que é possível uma humanização a partir do poder público e da própria sociedade. Agora, por outro lado, a sociedade e o poder público, rompendo preconceitos, né, ideias preconcebidas, podem ajudar a combater a aporofobia. Aquilo que o padre Júlio Lancelotti tem feito incansavelmente e profeticamente. Até meus parabéns, assim, à atitude profética, corajosa do padre Júlio Lancelotti, nessa área também em São Paulo, né? E tem desenvolvido um trabalho excelente de apoio à população em situação de rua. O senhor falou, irmão, de que é algo possível e, imagino eu, necessário, né, de ser feito. A gente fala, claro, do poder público, a gente vai falar de iniciativas da igreja nesse trabalho, como o trabalho do Padre Júlio, mas algo que precisa ter esse envolvimento de toda a sociedade, né? Acho que parte um pouquinho de cada um de nós. Quero que o senhor continue desenvolvendo esse raciocínio aqui para a gente. Antes, a gente precisa fazer só uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate, que estamos de volta com o Aparecida Debate, hoje falando sobre a população em situação de rua. Conosco estão o irmão Jorge Tarachuk, missionário redentorista, e também o irmão Lucas do Nascimento, da Fraternidade Casa de Assis. Irmão Lucas, a gente estava ouvindo agora o irmão Jorge falar um pouco sobre essa realidade e uma realidade difícil e que requer o apoio de muitos trabalhos, né? Requer apoio da sociedade, primeiramente, né? A igreja, muitas vezes, entidades sem fins lucrativos que ajudam essas pessoas que vivem em situação de rua, mas que a gente precisa falar muito de políticas públicas no que diz respeito a isso. A gente vive num Brasil, irmão, que a gente viu nos últimos anos cenários como bancos no Rio de Janeiro que passaram a ter divisórias para que ninguém deitasse e dormisse. A gente viu pontos embaixo de viadutos na capital paulista, também tendo ali construções com cimento, né, espécies de pontas para que as pessoas não conseguissem deitar, não conseguissem colocar um colchão, montar uma barraca. Por que o poder público também parece tão agressivo com as pessoas que vivem em situação de rua? Não, acho que tem uma visão muito ameaçadora para esse tipo de povo, para esse povo, né? Não vejo assim uma grande maldade na questão de assim
da questão de colocar ali aquelas barreiras e tudo, mas falta justamente essa atenção, né? Como vai ser a vida desse irmão de rua depois disso? Né? Aonde ele vai descansar, onde ele vai dormir. Porque embora ele esteja naquela situação de rua, de uso de drogas e etc., ele é um ser humano que precisa de uma atenção, precisa de cuidado, precisa de alimentação, precisa daquilo que é o básico do ser humano, né? Então, assim, não basta somente barrar eles, mas dar uma solução para eles. Né? E eu penso que é isso que falta, né, para a sociedade, né? Entender isso também para o poder público, né? Não simplesmente tirá-los, impedi-los, barrá-los, mas ter uma solução para eles. A gente fala de poder público, né, irmão Jorge? O senhor já tinha falado no começo do programa e aí queria até pedir para o senhor retomar essa fala para a gente em relação à moradia popular também, a esse problema habitacional que o Brasil enfrenta. Nas grandes cidades, São Paulo é sempre um exemplo muito grande disso, de uma cidade que tem mais de 1.700, quase 1.800 imóveis abandonados, segundo o levantamento recente, ao mesmo tempo em que existem tantas pessoas nas ruas sem ter onde morar. O que falta para essa conta começar a fechar também, irmão, do governo ajudar a resolver esse problema através da habitação também? O que falta é os governos, né, municipais, estaduais, em geral, assumirem a sua responsabilidade como gestor público, né? Eu acredito eu acho uma grande humilhação, uma grande agressão à população em situação de rua impedi-las de estar em seus espaços, né? São poucos os espaços que elas podem estar e aí dificultar, como faz a Prefeitura de São Paulo e outras. Eu acho isso realmente uma atitude lamentável, né? Absurda, né? Absurdo do absurdo, digamos assim. Já estamos numa situação de vulnerabilidade, o poder público, ao invés de proporcionar moradia, proporciona mais desassistência e mais vulnerabilidade. Então, isso é inaceitável, assim, né? Do meu ponto de vista, essas atitudes de alguns gestores públicos, né, em relação a essa questão, uma questão que precisa ser a sociedade precisa ser reumanizada. Precisamos voltar a ter humanidade uns com os outros, empatia. Eu acho que é preciso recriar isso. E o poder público tem, inclusive, mandato constitucional, né, de atender a questão da assistência social, de não excluir ninguém, pelo contrário, de buscar saídas dignas para todas as pessoas. Todo ser humano tem direito a uma vida digna, tem direito à moradia, tem direito a ser gente e ser respeitado. Por exemplo, um dos fatos importantes que eu observo na pesquisa também, só para recordar um pouco da nossa fala, junto com o irmão Lucas e você, é que uma das críticas que os próprios moradores em situação de rua falavam para mim lá em Curitiba, assim, a dor que eles tinham era justamente quando as pessoas passavam por eles e nem olhavam, ignoravam. É como se eles não existissem mesmo, assim, sabe? Estivessem na invisibilidade. Ou então, se eles estavam num canto, a pessoa atravessava a rua para o outro lugar só para não passar perto. Quanto mais olhar nos olhos, um cumprimento, um aperto de mão, isso aí tipo assim, esse descaso, esse desprezo, né? Essa aporofobia, esse desprezo aos pobres, esse ódio aos pobres, precisa ser superado. E a sociedade, se ela quiser realmente recuperar a sanidade, né? A saúde pública, ela precisa trabalhar isso com mais propriedade, né? A questão de vencer a aporofobia. Eu acho que esse é o grande desafio hoje para os gestores públicos, municípios, Estado, governo federal, tudo. Eu acho que é preciso uma mobilização e, ao mesmo tempo, uma implementação de políticas públicas tendo em vista nas várias necessidades, mas tendo em vista o combate ao ódio aos pobres, à aporofobia. Eu acho que esse devia ser o ponto de foco, de somatória de esforços para a superação. Eu acho que se a gente chega nessa questão mais a fundo, aí começam a haver políticas públicas mais humanizantes, né? Mais ao excluir, em vez de excluir, incluir, né? Em vez de alimentar o ódio e o preconceito, a convivência, o acolhimento, a
ajudar essas pessoas a descobrirem suas potencialidades, né? Quantos profissionais tem ali no meio da população em situação de rua? Tem pessoas de muita qualificação, pessoas de excelência, de formação, pessoas que apenas um drama existencial da vida os levaram para a rua, né? Seja num momento de uma crise familiar, seja num momento N motivos, digamos assim, que levaram uma pessoa a estar na rua. Mas o poder público pode colaborar, pode realmente implementar, e tem verbas públicas dos nossos impostos, para que se faça políticas de atenção a essa população, respeitando também elas como sujeitos da história, né? Em vez de tratá-las com preconceito, tratá-las com dignidade, com respeito e com políticas públicas de inclusão social. Irmão Lucas, agora para a gente falar também um pouco desse cenário recente que a gente viveu, né? Falei lá no começo do programa das várias crises causadas pela pandemia da Covid-19. Quando a gente olha os números, a gente percebe já através deles esse aumento no número de pessoas em situação de rua a partir do período que a gente viveu esse isolamento maior provocado pelo novo coronavírus e, naturalmente, todas essas crises emocionais e financeiras que as famílias pelo Brasil viveram. Na experiência de campo, digamos assim, que vocês têm nesse trabalho junto às pessoas em situação de rua, vocês também conseguiram sentir isso rapidamente? A pandemia também acabou deixando ainda mais evidente e ainda mais complexo esse problema das pessoas em situação de rua? Na pandemia aumentou muito a questão da trofobia, né? As pessoas não veem o ser humano como pessoa mesmo, né? Como uma estrutura visível, né? Uma pessoa que precisa, uma pessoa que tem tudo que eu tenho. A pessoa que está na rua, ela tem tudo que eu tenho, mas por causa de uma situação ali familiar, né, N fatores que levaram esses irmãos, essas pessoas a estarem nas ruas, a pandemia, ela de uma certa forma aumentou nas pessoas esse sentimento de ódio, né, a rejeição, a humilhação, né? Tanto que também desencadeou muitas pessoas que não viviam em situação de rua por conta do próprio problema momentâneo da pandemia, né? Muitas pessoas entrando em frustrações, né? Em novos conflitos atuais familiares e fazendo que aumente ainda mais a população de rua. Então, a pandemia tem um impacto muito grande na questão dessa rejeição, né? São mais humilhados, está faltando políticas públicas, né? Depois de todo esse cenário da pandemia, né, tem que aparecer algo a mais para essa realidade, para esses irmãos, para essas pessoas que estão vulneráveis, né? Isso é uma coisa que tem que ser um fator principal a ser abordado em todos os campos, né? Para que realmente as pessoas da sociedade, vendo o Estado, vendo o poder público, vendo a sociedade de uma certa forma, né, digamos, as empresas que têm visibilidade, abordar esses temas. Falta muito isso, abordar esses temas para que as pessoas possam ser conscientizadas sobre essa situação e também assumirem, né, digamos assim, essa cura, né, dessa rejeição, né, de ver a pessoa de rua, o irmão de rua, como um descartável. E, irmão, tanto o senhor quanto o irmão Jorge falou sobre esse cenário, esse perfil de como a pessoa em situação de rua vive e como ela muitas vezes como o senhor disse, alfabetizada em sua grande maioria, pessoas formadas que tinham uma carreira, uma profissão e que acabam parando naquela situação, vivendo em situação de rua por diferentes fatores, como a gente apresentou alguns deles aqui. E a gente percebe que sempre há um trabalho muito intenso na tentativa de reestabelecer aqueles vínculos familiares, muitas vezes com a casa que continua existindo, né? Com um pai, uma mãe, uma esposa, um irmão. Por que também é tão trabalhoso, irmão Lucas, essa retomada desse vínculo com a família para quem já está na rua? Um dos principais fatores que levaram a população de rua, as pessoas que estão na rua, viverem nessa situação, foi justamente, né, dentro da família, né? Então, assim, como a gente diz no início, não foi algo que é novo, que é de agora, que é de imediato, foi todo
um conflito, uma história na infância, né, na adolescência que desencadeou os irmãos viverem, né, nesse estado, nessa situação, né? Então, assim, as pessoas, elas perderam um pouco do senso de humanidade, né? E os irmãos, eles percebem que não são vistos, também percebem que não são amados, né? E sentindo-se desprezados, eles vão caminhando cada vez mais para o desespero, né? Não vê soluções, né? De ambos os lados, né? E, irmão Jorge, a gente agora, começando a encerrar esse balanço que a gente trouxe em relação a esse cenário, antes da gente começar a falar um pouquinho dessas experiências práticas, inclusive que os senhores conhecem muito bem, de trabalhos voltados para ajudar a edificar essa pessoa novamente. O senhor escreveu um livro, né? Publicou um livro que fala justamente sobre esse cenário, traz recortes importantes, está aí na mão do senhor, Bioética e Vulnerabilidade da População em Situação de Rua, que traz recortes sobre a pesquisa que o senhor fez nesse sentido. Qual que foi a proposta? O senhor falou um pouquinho dos resultados que encontrou nessa pesquisa, que resultou no livro. Mas qual foi o propósito do senhor, o objetivo do senhor em trazer essas informações, condensar essas informações em um livro? Olha, na realidade, eu estava iniciando o mestrado na PUC do Paraná, e na escolha do tema, dentro da bioética, né, e da bioética de intervenção, bioética de proteção, a bioética mais latino-americana e, por que não, brasileira, é um tema da nossa realidade. E em Curitiba, né, onde estão a população mais vulnerável? Então, é essa população que eu fui atrás. Ao mesmo tempo, eu participava da Pastoral do Povo da Rua, né, pela Arquidiocese de Curitiba, e também no Centro Redentorista de Ação Social, né? Eu estava naquele trabalho e a gente se deparava e encontrava e convivia todos os dias com a população em situação de rua. Atendíamos, né, com roupas, alimento, viabilização de cursos profissionalizantes. Então, assim, a procura deles era muito grande, assim, naquele centro, né, de convivência e de socorro. Na realidade, era um socorro a uma situação de emergência daquela situação da população de rua. E como o centro ficava no centro de Curitiba, era mais fácil a vinda da população e o encontro se deu. Eu acho que a partir de vendo essa realidade, esse desafio, né, e querendo entender mais, querendo assim realmente entender, eu então me dediquei a que o meu tema fosse esse, né? A minha pesquisa fosse essa população, a conversa, a interação, o aprendizado. E foi de fato algo surpreendentemente maravilhoso em termos de conhecimento, de interação, de convivência e de descobertas, assim, que a gente não tinha até então, né? A gente tinha uma visão, né? Mas aí, com a convivência, reunindo com eles também no Ministério Público Estadual, reunindo com eles no jornal A Laje, lá que tinha um jornal que tratava essa questão, reunindo com eles na pastoral do povo da rua e também indo nos espaços onde eles se encontravam, porque também o santuário, eles tinham, às noites, levavam café, pão, né, café com leite e pão, nas ruas, para as pessoas. E tinha um dia da semana, que era na terça-feira, que se encontravam em frente à Catedral de Curitiba, a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ali para um momento de partilha, de convivência, de uma leitura, de uma reflexão, e depois, então, daí um café, né? Um café, uma distribuição de roupas, aquilo que se conseguia, digamos, para partilhar, para repartir ali, né? Entre os mais, quem estava precisando, ia pegando o que precisava, né? E também um café de leite para esquentar à noite, que Curitiba é sempre frio, né? À noite, principalmente. Então, assim, foi esse tempo também de convivência e de interação com eles que me fez cada vez mais descobrir essa realidade. Agora, também é claro, descobrindo outros dados objetivos, como, por exemplo, em Curitiba, eu constatei que não havia os albergues, existem os poucos, né? Insuficientes, né? Não consegue atingir nem 10% da população em situação de rua. Então, imagine no contexto da pandemia, né? Então, assim,
fora as críticas que eles tinham em relação ao atendimento que eles recebiam, muitas vezes com agressividade, ou às vezes sem mesmo uma mínima educação, um acolhimento para que eles possam estar naquele espaço, né? Então, havia muita resistência. Eu acho que aí coloca uma demanda também de formação do poder público, desses espaços, dos agentes, para saber, digamos assim, conversar, interagir, nessa perspectiva de humanização. O que precisa isso, um atendimento de humanização na própria assistência social também, para que haja um melhor trabalho, né, nesse campo, para todos, né? Eu acho que uma melhor convivência também, nesse sentido. Então, assim, mas para mim foi um grande aprendizado, o que eles trouxeram enquanto espiritualidade também, né? Enquanto companheirismo, solidariedade entre eles, e isso foi me encantando, né? Eu lembro, só para concluir essa parte, que eles falavam, né, quando as coisas estavam bem, que eles estavam com fome, eles estavam a ponto de fazer uma loucura, eles falavam, a ponto de fazer uma loucura, e de repente eles recebiam uma doação, um pão, um café, e eles falavam assim, é Deus agindo, é Deus, só pode ser Deus. E eles agradeciam. Então, assim, isso são alguns fatos que eles foram partilhando, que foram interessantes. Imagino, né, irmão, que existem diversos exemplos, assim, de como ações, gestos como esse de pessoas, às vezes um gesto que parece muito simples, né? De estender a mão, de ouvir, de oferecer um alimento, ajuda a mudar talvez algo que pudesse acontecer, que pudesse prejudicar ainda mais aquela pessoa, ou começa a mudar aquela vida, né? Inclusive, eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco do Aparecida Debate, sobre essas ações para transformar essas vidas. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a população em situação de rua no nosso país. Nesta noite, nosso programa tem falado sobre a dura realidade do Brasil, onde mais de 280 mil pessoas vivem em situação de rua. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número cresceu 38% entre 2019 e 2022. Como reverter esse cenário? É um pouco do que a gente quer entender com a ajuda do irmão Lucas, do irmão Jorge, que nos ajudam nesse programa. E acho que parte dessa solução passa também por trabalhos como os que os senhores já acompanharam de perto. Queria que o irmão Lucas falasse agora um pouquinho sobre a experiência que o senhor já teve, irmão, a partir da Fraternidade Casa de Assis, desse trabalho tão bonito que vocês fazem, acolhendo, ajudando e apoiando os irmãos em situação de rua em São José dos Campos, em outras cidades do país. Mas a experiência pessoal do senhor, o quão relevante é um trabalho como esse que a igreja faz em diversos locais do nosso país? Uma Fraternidade Casa de Assis, ela tem uma unidade de pronto-socorro, né, ali em São José dos Campos, que a gente faz justamente esse trabalho humanitário, né, e também a gente tem aquele jeito de chegar para os irmãos de rua, de irmãos mesmo, né? Nós somos seus irmãos, nós estamos contigo, né? Então podem contar conosco. Então a Fraternidade Casa de Assis ali, todos os dias a gente serve ali por volta de 400 a 500 refeições por dia, né, na demanda ali da região ali de São José dos Campos ali. E aqueles irmãos que querem, né, sair das drogas, querem sair do álcool, querem sair das ruas, primeiro, como eu disse, eles vão ser acolhidos com as necessidades essenciais, né, deles, são alimento, tem fome, tem sede, tem que descansar, está revoltado, né? Então a gente precisa ali ouvi-lo, não falar muito, mas ouvi-los. Então assim, a Fraternidade Casa de Assis faz muito disso, ouvir os irmãos de rua, né? Dar um norte para a vida dele, dar uma solução para a vida dele, né? E a Fraternidade Casa de Assis, ela tem todo um processo com os irmãos de rua, né? Um processo de escuta, de orientação, de amizade, de estar com eles se sentirem amados por nós, conquistar os irmãos de rua. Então, a Fraternidade Casa de Assis, ela faz esse trabalho de conquistá-los, trazer para perto da gente, né? Porque eles vão se sentir amados, vão ter uma certa confiança, né, no nosso trabalho, e eles vão, com muita facilidade, aceitar o que a gente oferece para eles. Porque o que a gente oferece para eles? Jesus. De que forma? Jesus, ele vem de encontro àqueles que são rejeitados pela sociedade na escuta, né? Ele dá uma solução, né?
Ele dá um norte para a vida desses irmãos. Jesus, ele estende as mãos, ele compreende, ele entende. Então, a Casa de Assis, ela vem fazer esse trabalho, né? E além de atender os irmãos nas suas necessidades, né? Porque vem pessoas nos procurarem, tem famílias que estão nas ruas, tem crianças, muitos jovens, né? São José dos Campos, a maioria da população de rua são jovens, então a gente lida muito com o público jovem, né? Muitos deles vêm nos procurar, né? Porque não aguenta mais a vida na rua, né? A maioria deles por conta da dependência química. Alguns não querem sair da rua, mas outrora pedem socorro por estar vivendo tanta humilhação, tanto sofrimento nas ruas. Então, assim, a Casa de Assis, ela dá uma opção para esses irmãos. Quais são as opções que a gente dá para eles? Ou eles permanecem com a gente, depois de serem atendidos, acolhidos, ouvidos, a gente vai acessar o coração dele com a palavra de Deus, né? Aquilo que Jesus oferece, né? Depois do alimento humano, corporal, o alimento espiritual, e a gente vai perguntar para ele, irmão, né? Você não tem nada para perder, para ganhar na rua, muito pelo contrário, para perder. E a gente te dá tudo o que você precisa para sair dessa situação, mas você tem que querer. Se você não querer, não acontece, né? E também, junto com isso, compreender também a situação particular dele. Porque são tantos fatores, são tantas situações, porque se a gente for levar justamente pelo lado humano, a gente vai se deixar levar por esse julgamento desnecessário. Porque não é um julgamento desnecessário, por quê? Porque não tem como eu falar de uma pessoa que eu não conheço, de uma situação que eu não conheço. Então, conviver ali com os irmãos de rua, a gente também faz o trabalho da pastoral também de rua com os irmãos. Todos os domingos a gente entrega por volta de 300 a 400 marmitex no domingo, porque é um dia muito difícil dos irmãos conseguir alimentação, os restaurantes estão fechados, né? O público na rua é bem menor. Então, a gente, em vez deles virem até nós, na nossa casa, buscar ajuda de alimentação e etc., a gente vai até o encontro deles. Justamente aquilo também que o irmão Jorge disse, né? E na situação de rua, no local onde a gente vai de encontro a eles, parar para ouvi-los. Irmão, tem alguma história que de alguma forma marcou mais o senhor? É claro que eu imagino que devem ser muitas, mas assim, da mesma forma que a gente vê e a gente acredita que Deus fala com esses nossos irmãos em situação de rua a partir do trabalho de vocês também, o senhor já percebeu que Deus estava falando com o senhor a partir de um irmão em situação de rua? Acontece muito isso, né? Acho que até no nosso dia a dia, né? Para a gente estar morando com irmãos que viveram a vida toda, né? Como eu disse, a nossa unidade lá que cuida de irmãos idosos, né? Todos esses irmãos viveram na rua a vida toda. Foram detonados por conta do vício, por conta da humilhação na rua, né? E, por exemplo, teve uma situação que aconteceu que a gente estava fazendo pastoral de domingo, né? E tinha um irmão que estava vindo no trecho, assim, na rodovia, e ele não conhecia ainda, não sabia que ele tinha a Casa de Assis lá em São José dos Campos. Ele fez a parada dele em São José dos Campos, parou ali na praça e ele começou a rezar, né? A chorar. Ele começou a chorar porque ninguém olhava para ele, ninguém dava atenção para ele e ele estava com muita fome. Era o que ele queria. A fome dele estava matando ele, estava acabando com ele, né? E era domingo, a gente estava passando a pastoral assim, e ele conta que ele viu a gente, assim, tem um irmão da gente que ele é bem moreno, assim, né? Ele falou assim, eu vi aquele irmão moreno vindo assim no carro vermelho, ele já me olhou de longe, depois ele fez a cor, eu falei, agora. Né? Porque na mentalidade quem anda na rua, né? Vai fazer alguma maldade, né? E a gente chegou, abordou, né? Cumprimentou e simplesmente a gente deu o que ele precisava. Então, ali Deus falou com ele, também Deus falou com aquele irmão, né? E isso acontece todos os dias, né? Quando a gente recebe os irmãos lá na nossa casa, que a gente atende, né? De Deus falar conosco, né? Deixa eu ver se eu posso citar algum fato assim que Deus falou muito forte comigo, né? Deixa eu ver. Vou até aproveitar enquanto o senhor pensa, irmão Lucas, se teve mais alguma experiência, ainda que essa já seja muito forte,
Também queria pedir para o irmão Jorge comentar. A gente ouviu aqui, irmão Jorge, algumas histórias e um pouquinho do trabalho do irmão Lucas e da Casa de Assis aqui na nossa região, trabalho esse que também é replicado em outros locais. Como é que o trabalho, até a pesquisa que o senhor fez, também consegue dimensionar o peso que tem essa presença da igreja no acompanhamento a essa situação? A gente sabe que a igreja tem várias frentes de trabalho junto aos irmãos em situação de rua. A maioria das paróquias, dioceses hoje tem uma pastoral voltada a eles. A gente tem o trabalho do Padre Júlio, que é uma referência no que diz respeito a esse exemplo de compaixão aos irmãos em situação de rua. A campanha da fraternidade nesse ano falou sobre fome, que não é um problema que está só restrito às ruas, também está dentro dos muros, mas que é uma realidade que quem está na rua enfrenta. Ou seja, a igreja é uma grande parceira, né, irmão, no trabalho para ajudar e estender a mão para esses nossos irmãos, né? Sem dúvida. Também eu aproveito para parabenizar o irmão Lucas, da Casa de Assis, né, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, socorrendo tantas pessoas, tantas pessoas na situação extrema da vulnerabilidade. Acho que esse também é um caminho importantíssimo, né, no acolhimento, no acolher Jesus que está nas ruas, né? Eu acho que é um pouco, isso aí, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe, ela sempre atendia essa população de rua. Às vezes, quando não tinha comida, ela ia lá e fazia comida para atender, né? Tinha uma senhora com uma criança, então daí ela foi lá e fez. Daí eu lembro que as vizinhas e tal, o pessoal perguntava para ela, mas Tereza, por que você faz isso e tal? Não, para mim é Jesus que está ali pedindo. Quem sou eu para negar, né? Negar, atender o próprio Jesus. Então, eu acho que um pouco essa é a perspectiva do atendimento também. É um ser humano, é o outro, né? É isso que devia nos mover também na solidariedade. E um outro aspecto que eu percebo também, que é importante a gente considerar, eu lembro de uma comunicanda, que é um documento dos redentoristas, a comunicanda 4, famosa, né? E que dizia, né, cada capítulo geral sempre tinha um tema importante para os redentoristas seguirem e permearem suas atividades a partir dessa orientação. E uma delas colocava justamente essa questão, né, quer dizer, evangelizar os pobres, mas ser por eles evangelizados. Eu acho que essa é a grande questão hoje, para quem trabalha com a população em situação de rua, realmente com o coração e a mente aberta, né, para acolhê-los, para escutá-los, para olhar nos olhos, para cumprimentá-los, para tratá-los como o próprio Cristo. Eu acho que essa é a atitude hoje, e a igreja é chamada a essa atitude enquanto peregrina, né, enquanto companheira, nessa caminhada comum. E também a contribuir para a superação, né, dessas realidades. E é uma realidade grave, como você mesmo recorda, a questão da fome, por exemplo, ela aumentou drasticamente no período recente. Imagine, nós voltamos ao mapa da fome, mais de 33 milhões de pessoas, de seres humanos, em situação de fome, em situação de miséria. Então, assim, é muito grave o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo, e é importante agora reparar isso. Eu acho que toda política pública que vai na direção de atender, de socorrer, de garantir as 3 refeições diárias, de garantir o acesso ao leite para as crianças, de garantir a moradia, as políticas públicas nessa direção devem ser apoiadas por todos nós, né? Eu acho que hoje, políticas públicas que visam a inclusão social, né, a ruptura de preconceitos, a ruptura de racismo, a ruptura com a aporofobia, é importante para a gente realmente, aos poucos, ir construindo uma sociedade mais irmã, uma sociedade mais fraterna, mais cristã de fato, né? No verdadeiro sentido da palavra cristã. Então, esse amor ao próximo, né, que vem em primeiro lugar. E, de modo especial, como fez Jesus, né? Dentre as pessoas, os mais pobres e abandonados, os mais marginalizados. É esses que nós somos chamados a servir. Eu acho que esse deveria ser o nosso também, uma busca de entendimento. Na perspectiva da fé, aí eu colocaria nessa perspectiva, né? É o Cristo batendo a sua porta.
né? E a pergunta que fez o Gustavo Gutierrez, naquele livro interessante dele, é onde dormirão os pobres, né? Onde dormirão os pobres? Também o Segundo Galileia também vai nessa direção. Então, assim, essa perspectiva de perceber Deus agindo e falando para nós nessas realidades, e, ao mesmo tempo, possibilitando a nossa conversão, quer dizer, evangelizar os pobres e ser por eles evangelizados. Eu acho que é um desafio de todos nós como batizados, né? Essa perspectiva para a gente somar na construção de uma sociedade mais humana, mais de inclusão, mais fraterna, mais de empatia, mais de superação do ódio e superação do preconceito. Eu acho que nós temos essa ida, e essa ida é esse o caminho, que é o próprio Jesus que nos aponta o caminho. É esse o caminho. Eu acho que não precisa grandes elucubrações, né, acadêmicas para a gente concluir a importância de hoje de uma sociedade se reumanizar. Então, olhando para Jesus, a gente percebe ele nos apontando o caminho, né, nos apontando o caminho para a gente realmente construir uma sociedade mais justa, fraterna, de inclusão social. São diversos... Inclusão e justiça social. E são diversos os exemplos, né, irmão Jorge, irmão Lucas, que a gente percebe hoje em dia dessa necessidade de termos uma postura mais humana, mais humanizada, e esse é um de tantos exemplos, mas que precisa ser falado. Então, a gente espera também que a partir desse programa a gente possa te convidar, ter te incentivado, ter te contagiado a também abraçar essa causa, né, de ser mais solidário, de estender a mão àqueles irmãos que precisam, que estão em situação de rua e que, como a gente ouviu aqui, passa por gestos, gestos muito pequenos no dia a dia. É um bom dia, o não virar a cara quando você encontra com alguém em situação de rua na calçada, numa praça. Se você assim puder, oferecer uma ajuda também a instituições, a trabalhos, a projetos que acolhem essas pessoas. Então, não faltam maneiras da gente dar o nosso passo. Acho que às vezes falta só um empurrãozinho, uma vontade, e a gente espera que esse programa tenha te provocado a isso. Bem, assim eu quero agradecer a participação de vocês por terem topado e estarem disponíveis também para a gente bater esse papo. Então, agradeço aqui a participação do irmão Jorge Tarachuk, ele que é missionário redentorista, trabalhou na missão do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio e desenvolveu estudos na área de bioética com pesquisa de campo sobre a vulnerabilidade da população em situação de rua na cidade de Curitiba. É doutor em teologia pela PUC no Paraná, onde também fez mestrado e autor do livro Bioética e Vulnerabilidade. Boa noite, viu, irmão Jorge? Até uma próxima. Obrigado pela participação aqui com a gente. E agradeço também ao irmão Lucas do Nascimento, que está aqui conosco presencialmente. Ele que é da Fraternidade Casa de Assis, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Esteve responsável por uma unidade que presta socorro aos moradores de rua em geral, atendendo cerca de 400 pessoas por dia durante 3 anos. Atualmente é responsável por uma outra unidade que acolhe irmãos acamados, idosos e pessoas com deficiências mentais. Está concluindo também o curso de enfermagem. Irmão Lucas, obrigado, viu, pela disponibilidade, pela participação com a gente. Deus abençoe a missão e a caminhada de vocês, viu? E se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, quando fizer comentários, utilize a hashtag AparecidaDebate para a gente ficar por dentro de tudo que você está comentando também sobre o nosso programa. O meu agradecimento sempre especial a você que nos fez companhia até agora. Uma ótima noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.